Você sabe que existe um órgão dentro do seu corpo que controla sua mente melhor do que seu próprio cérebro? Parece ficção científica, mas é biologia pura. Eu sou o especialista em biohacking aqui do canal Vital 001, e hoje vou compartilhar a história que mudou minha vida e pode mudar a sua também. Há alguns anos, eu enfrentava uma depressão leve que parecia não ter cura. Passei por vários tratamentos, tentei medicações, fiz terapia, mas nada parecia resolver de verdade. E sabe qual era o problema? Eu estava tratando a mente enquanto ignorava completamente o intestino. Deixa eu te contar essa jornada desde o começo. Eu acordava todos os dias com esse vazio, aquela sensação de que algo estava faltando. Não era depressão severa, mas era aquele incômodo constante, aquela dificuldade em me motivar, aquela neblina mental que não saia da minha cabeça. Eu tentava tudo que a indústria de saúde mental recomendava. Tomei antidepressivos, mas eles vinham com efeitos colaterais insuportáveis. Fiz sessões de terapia cognitivo-comportamental, que ajudavam momentaneamente, mas a raiz do problema não desaparecia. Eu li estudos sobre depressão, sobre neurotransmissores, sobre serotonina e dopamina, mas simplesmente não conseguia encontrar a resposta. Até que um dia, em um podcast sobre biohacking, ouvi uma frase que mudou tudo: 95% da sua serotonina é produzida no intestino, não no cérebro. Aquilo me impactou como um raio. Eu estava medicando o resultado, não a causa. A partir daí, comecei a pesquisar obsessivamente sobre o eixo intestino-cérebro. Descobri que os cientistas chamam isso de eixo microbiota intestino-cérebro, ou MGBA em inglês. Esse eixo é como uma autoestrada bidirecional de comunicação entre seu intestino e seu cérebro. Não é uma via de mão única. Seu intestino não apenas produz serotonina, ele produz também ácidos graxos de cadeia curta, neurotransmissores diversos, e comunica constantemente com seu sistema nervoso através do nervo vago. O nervo vago é como um cabo de internet gigante que conecta seu intestino diretamente ao seu cérebro. Quando esse nervo está funcionando bem, a comunicação flui perfeitamente. Quando está comprometido, é como tentar usar a internet com uma conexão péssima. Tudo fica lento, distorcido, e acabam surgindo esses sintomas de depressão, ansiedade, falta de foco. Mas aqui está o ponto crucial que ninguém te conta: sua microbiota intestinal é quem controla essa autoestrada. A microbiota são trilhões de bactérias que vivem no seu intestino. Nem todas são ruins, aliás, a maioria é extremamente benéfica se você as alimentar corretamente. Essas bactérias fazem muito mais do que apenas digerir comida. Elas produzem vitaminas, controlam sua inflamação sistêmica, treinam seu sistema imunológico. E aqui é o mais importante: elas produzem ou influenciam a produção de praticamente todos os neurotransmissores que controlam seu humor. Quando você tem uma microbiota desequilibrada, que os cientistas chamam de desbiose, você está basicamente criando um ambiente neurológico tóxico. É como ter um software malicioso rodando constantemente no seu cérebro. Quando descobri isso, comecei a rastrear tudo o que comia. Comecei a notar padrões. Nos dias em que eu comia muitos alimentos ultraprocessados, mais açúcar refinado, mais óleos inflamáveis, meu humor declinava muito nos dias seguintes. Nos dias em que eu comia alimentos ricos em fibra, alimentos fermentados, alimentos com polifenóis, eu acordava com mais energia e melhor humor. Comecei a pesquisar sobre quais bactérias eram benéficas e como alimentá-las. Descobri que as bactérias boas, particularmente as do gênero Faecalibacterium e Akkermansia, prosperam quando você come alimentos ricos em fibra solúvel, alimentos como aveia, maçã, batata doce, banana verde, e quando você consome alimentos fermentados como iogurte natural, kefir, quinti e chucrute. Mas simplesmente adicionar esses alimentos não era suficiente. Eu precisava remover os vilões da minha dieta. Os principais inimigos da sua microbiota intestinal saudável são alimentos ultraprocessados, açúcar refinado em excesso, e óleos vegetais inflamáveis como óleo de soja e óleo de canola. Esses alimentos alimentam as bactérias ruins, particularmente aquelas que produzem lipopolissacarídeos, uma endotoxina que atravessa a barreira intestinal quando você tem permeabilidade intestinal aumentada. Essa endotoxina ativa seu sistema imunológico constantemente, causando inflamação sistêmica que afeta diretamente seu cérebro.
Comecei a remover progressivamente esses alimentos e a reintroduzir alimentos que alimentavam as bactérias certas. O primeiro mês foi difícil. Meu corpo estava passando por um processo de adaptação. As bactérias ruins estavam morrendo porque não estavam mais sendo alimentadas, e isso causava sintomas desagradáveis como inchaço, gases e até uma piora momentânea do meu humor. Mas eu sabia que isso era temporário. Persisti. No segundo mês, as coisas começaram a mudar notavelmente. Meu fogão mental começou a clarear. Aquela neblina que me acompanhava há anos estava desaparecendo. Não desapareceu da noite para o dia, mas foi gradual e consistente. No terceiro mês, eu notei que minha motivação tinha voltado. Eu acordava com vontade de fazer coisas. Senti aquela sensação de propósito que tinha perdido. No quarto mês, eu realizei que não estava mais sentindo aquela vontade de chorar sem motivo aparente que me acompanhava desde o início da depressão. Mas eu queria ir além de apenas me sentir melhor. Queria entender cientificamente o que estava acontecendo. Então pedi um teste de microbiota no meu quarto mês de transformação. Os resultados foram reveladores. Minhas bactérias benéficas tinham multiplicado significativamente. Minha diversidade microbiana, que era alarmantemente baixa no início, tinha voltado aos níveis normais. Os resultados foram praticamente um espelho do meu progresso emocional. A ciência confirmava o que eu estava sentindo. Os dados mostravam que meus níveis de Faecalibacterium prausnitzii e Akkermansia mucinifila tinham aumentado em 300%. Essas duas bactérias específicas são conhecidas por produzirem butirato, um ácido graxo de cadeia curta que não apenas alimenta as células intestinais, mas também atravessa a barreira hematoencefálica e afeta diretamente a função neurológica. Aqui começa a parte realmente fascinante da neurobiologia. Quando você tem bactérias intestinais saudáveis produzindo butirato suficiente, ele viaja até o seu cérebro e faz algo incrível. Ele aumenta a expressão de um fator neurotrófico derivado do cérebro chamado BDNF. O BDNF é basicamente o fertilizante para seus neurônios. Ele promove o crescimento de novas células cerebrais, particularmente no hipocampo, que é a região crítica para a memória, aprendizado e regulação de humor. Sem BDNF suficiente, seu cérebro literal encolhe. Com BDNF suficiente, seu cérebro fica mais resiliente, mais adaptável, mais capaz de lidar com o estresse. Eu literalmente estava regrowth neurônios através do meu intestino. Mas não é apenas butirato. Suas bactérias intestinais também produzem algo chamado lipopolissacarídeos de baixa endotoxemia quando estão desequilibradas, mas quando estão saudáveis, elas fazem exatamente o oposto. Elas reforçam a barreira intestinal através de algo chamado TIC junctions. Essas TIC junctions são literalmente as junções que impedem que a endotoxina cruze do seu intestino para a corrente sanguínea. Quando você tem uma microbiota comprometida, essas junções se afrouxam, criando o que chamamos de intestino permeável ou leaky gut. Quando você restaura uma microbiota saudável, essas junções se fortalecem novamente. Você está basicamente selando a porta que deixava entrar inflamação no seu sistema. E menos inflamação significa melhor função neurológica. Ninguém me ensinou isso quando comecei a tomar antidepressivos. Ninguém mencionou que antes de drogar seu cérebro com medicações que afetam sistemas inteiros do seu corpo, talvez fizesse sentido primeiro verificar se você tinha uma inflamação crônica causada por uma microbiota desequilibrada. Ninguém disse que depressão, ansiedade, problemas de atenção e neblina mental frequentemente são sintomas, não doenças primárias. São sintomas do seu corpo tentando te dizer que algo está errado no intestino. Essa realização foi humilhante e libertadora ao mesmo tempo. Humilhante porque percebi que tinha desperdiçado tanto tempo tentando consertar o efeito enquanto ignorava a causa. Libertadora porque isso significava que eu tinha controle. Eu podia fazer algo a respeito. Depois dessa transformação, comecei a aprofundar ainda mais meu conhecimento. Aprendi sobre o papel específico de diferentes bactérias na produção de neurotransmissores. As bactérias do gênero Bifidobacterium, por exemplo, produzem GABA, o principal neurotransmissor inibidor do seu cérebro, aquele que te deixa calmo e relaxado. As bactérias do gênero Lactobacillus produzem serotonina. Algumas bactérias produzem a própria dopamina.
Literalmente, sua microbiota é uma fábrica de medicações psicológicas naturais. E você pode controlar o que essa fábrica produz através da sua alimentação. Aprendi também sobre o papel das fibras especificamente. Fibras solúveis alimentam preferencialmente as bactérias boas. Fibras insolúveis também são importantes para o trânsito intestinal, mas as solúveis são aquelas que realmente mudam a dinâmica da sua microbiota. Implementei o que aprendi de forma sistemática. Comecei a comer mais maçã, mais batata doce cozida e depois resfriada para aumentar o amido resistente, mais alimentos fermentados. Passei a beber caldo de osso regularmente porque contém colágeno e glutamina, aminoácidos que reparei o intestino. Removei completamente açúcar refinado, reduzi drasticamente alimentos ultraprocessados, e comecei a cozinhar a maioria das minhas refeições. Comecei também a fazer jejum intermitente, não porque quer perder peso, mas porque o jejum é um forte estimulador do crescimento de bactérias benéficas. Quando você deixa seu intestino descansando por um período, as bactérias ruins são selecionadas contra, enquanto as bactérias boas prosperam. No 5º mês de transformação, algo muito importante aconteceu. Eu tive uma situação estressante que teria definitivamente desencadeado uma espiral depressiva no passado. Mas não aconteceu. Eu consegui processar o estresse, deixar ir e me recuperar. Isso foi o ponto de virada para mim. Percebi que meu sistema nervoso tinha se tornado mais resiliente. Meu intestino saudável estava alimentando um cérebro mais resiliente. Meu sistema imunológico estava mais equilibrado. Meu sistema nervoso estava em um melhor estado de homeostase. Comecei a entender na prática o que os pesquisadores já tinham documentado. Existem estudos mostrando que pessoas com depressão têm consistentemente uma microbiota menos diversa que pessoas saudáveis. Há estudos mostrando que transferência fecal de pessoas saudáveis para pessoas com depressão melhora significativamente sintomas depressivos em algumas semanas. A microbiota controla o cérebro. Mas aqui vem a parte mais importante que quero que você entenda: isso funciona em ambas as direções. Seu cérebro também afeta a sua microbiota. Quando você está estressado, seu corpo libera cortisol e catecolaminas que mudam diretamente a composição da sua microbiota, selecionando para bactérias mais agressivas. É um feedback loop. Se você começa estressado com uma microbiota ruim, fica ainda mais estressado, que piora sua microbiota, que piora seu estresse. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você começa com uma ação simples, como uma dieta melhor, seu intestino melhora, sua saúde mental melhora, seu estresse reduz, o que causa mais melhorias no seu intestino. É um ciclo de virtude. E você pode entrar nele a qualquer momento. Atualmente, após mais de 2 anos dessa transformação, minha depressão desapareceu completamente. Mais do que isso, meu estado mental é consistentemente melhor do que quando eu era mais jovem. Minha capacidade de focar melhorou dramaticamente. Minha criatividade aumentou. Minha energia melhorou. Problemas digestivos que eu tinha há anos desapareceram. Meu sono melhorou. Meu sistema imunológico ficou mais forte. Porque quando você restaura uma microbiota saudável, que é onde vivem 80% das células do seu sistema imunológico, você está basicamente reboot em seu sistema imunológico inteiro. Tudo isso vem do intestino. Tudo começou com alguém me contando sobre o eixo intestino-cérebro e eu tendo a curiosidade de explorar isso. Mas quero ser honesto com você. Isso não é uma solução mágica instantânea. Se você está tomando medicações psiquiátricas prescritas, não as interrompa sem falar com seu médico. O que estou compartilhando é como restaurar a causa raiz frequentemente causa uma melhoria tal que as medicações podem eventualmente não ser mais necessárias, mas isso precisa ser um processo supervisionado. O que estou dizendo é que a próxima vez que você se sentir triste, ansioso, desmotivado ou com neblina mental, pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que realmente cuidei do meu intestino? Você julgaria seu carro apenas pelo que vê na superfície e nunca verificaria o motor? Não. Seu intestino é o motor do seu corpo, do seu cérebro, da sua saúde mental. Existem passos concretos que você pode tomar hoje. Comece removendo alimentos inflamáveis. Aumente sua ingestão de fibra solúvel gradualmente, porque mudar rápido demais causa desconforto.
Adicione alimentos fermentados na sua dieta. Considere um jejum intermitente simples, como uma janela de 14 horas sem comida. Reduza estresse através de meditação ou exercício, sabendo que isso também está alimentando sua microbiota. Se você realmente quer otimizar, faça um teste de microbiota para ver o estado atual. Há várias companhias que oferecem isso. Saiba onde você está começando, para que você possa medir seu progresso. Alguns dos mesmos testes que usei para documentar minha recuperação estão disponíveis publicamente agora. A ciência que estava em pesquisa restrita há 10 anos agora está ao alcance do público. E aqui está o mais importante que preciso que você entenda: você não está quebrado. Seu cérebro não está defeituoso. Você pode ter uma microbiota desequilibrada, e quando você restaura o equilíbrio, tudo muda. Isso é esperança real. Não é apenas gerenciar sintomas. É resolver o problema. Isso é biohacking de verdade. Não é tomar suplementos aleatórios na esperança de que algo funcione. É entender os sistemas do seu corpo, identificar onde está o desequilíbrio, e fazer intervenções baseadas em evidências que restauram o equilíbrio. Sua microbiota controla sua mente mais do que você jamais imaginou. Agora você sabe disso. O que você vai fazer com essa informação?